Pode começar a apresentar. Certo. Deu. Tá gravando aqui, vamos ver o que vai virar. Acho que vai. Eu posso aparecer no final para você. Se quiser aparecer, tudo bem. Porque só vai para você, tá? Professora, ele já vai começar, tá? Só não se esqueçam de que tem que estar escrito no evento e na palestra para conseguir certificado, tá bom? Se está escrito e não consegue certificado, tá? Qualquer dúvida pode me chamar, tá bom? Meu nome é Giovana. Boa tarde, pessoal. Tudo bom? Eu sou o professor Júlio. Dou aula de biologia molecular. Alguém já teve aula comigo? Poucas pessoas estão, mas agora é calor, né? Então nos veremos. Vou fazer um teste aqui que eu fiz para gravar. Eu só não vou aparecer. Porque em geral é assim, né? Evento presencial, você tem que estar ali de corpo presente. Né? E às vezes tem eventos que são legais e a gente não consegue estar no local. Né? E eu acho que depois de tudo que a gente passou no remoto, é uma alternativa muito boa quando você registra e pode disponibilizar para as pessoas assistirem. Né? Mas só eu vou ficar aqui, vamos ver se der certo. Depois eu edito, ponho no YouTube e disponibilizo o link para vocês. Outra coisa que eu combinei com a organização é que essa apresentação, o PDF dela eu vou disponibilizar para vocês, tá certo? Porque é uma palestra que tem bastante informação, vocês vão ver, tem muito texto. Mas por que o senhor põe um monte de texto no slide? É para vocês, na verdade. Então não adianta eu colocar tudo aqui, levar embora e acabou. Eu faço um PDF, quando eu ponho as fontes, os links, que vocês possam querer consultar, tá certo? Eu acho que faculdade é isso, né? Quando eu olho eu guardo com o maior carinho os meus cadernos da faculdade, tenho pilhas de caderno de cada matéria que eu fiz. Hoje em dia não tem mais isso, né? Você pode guardar na pastinha, né? As aulas que vocês tiverem. Uma coisa importante, pessoal, quando vocês forem apresentar alguma coisa, é o tempo. Tá certo? Então, assim, o celular, ele engana a gente. Eles falam de controlar o tempo da palestra no celular, você se perde. Então, tá aqui, ó. Minha caprichosa aqui, que ela vai ficar limitando o tempo. Eu já vi gente perder concurso, se preparou a vida toda e chegou no dia do concurso e perdeu o tempo. Coisa mais triste que vocês possam imaginar. Então você vai fazer uma palestra, ou você vai fazer um concurso, tem que dar uma aula, normalmente um concurso normalmente de 40 a 50 minutos. Passou um segundo, é tudo filmado, tudo. Não tem choro no inverno. Então o tempo é uma coisa importante. Isso que eu pus na minha preciosa. Bom, a palestra que nós vamos falar hoje, né, envolve, então, o DNA, é a molécula estrela da biologia molecular. Se fizer o curso, vocês verão. Eu vou citar algumas coisas que a gente vai aprofundar no nosso... Deixa eu ficar aqui, senão eu não apareço. Algumas coisas que a gente vai aprofundar no curso da graduação. Então, a gente vai dar uma pincelada, tá certo? Então, nós vamos falar da manipulação do DNA, testes de DNA, tá certo? E da privacidade molecular. Quando a gente fala em testes de DNA, é um termo, digamos assim, popular, tá certo? Se você chegar em qualquer local e falar teste de DNA, tá certo? Independente da pessoa saber ou não o que é o DNA, a composição da a pessoa sabe, associa aquilo com um teste de paternidade, tá certo? Porque já tem aí, pelo menos, mais de 20 anos que isso vem repercutindo na mídia,
né? Eu preciso falar que o DNA é pop. E agora, com a pandemia, é muito curioso. A gente começa a ouvir termos que você fala, gente, isso aqui eu só ouvia na aula. Por exemplo, RNA mensageiro. E a gente vai estudar o DNA é transcrito no RNA mensageiro, tá? A gente estuda isso, a gente sabe que é uma mensagem, né, que vai levar a informação para ser traduzida numa proteína, mas para o público em geral é o RNA mensageiro, que é o material genético do vírus SARS-CoV-2 da Covid. Tá certo? Então, no final das contas, gente, esses termos, digamos, populares ou popularizáveis, eles são uma grande oportunidade para a gente de estabelecer diálogo com qualquer pessoa. Tá certo? Porque eu acho que assim, vocês estão adquirindo toda essa informação, vocês vão ver, vocês vão sair daqui as superfarmacêuticas, os superfarmacêuticos. Mas a gente tem que dialogar com a população. E dialogar não é dar aula, é realmente ter uma via de troca. Tá certo? Então, para isso também é importante que a gente saiba falar de uma maneira que não vá fazer com que a pessoa se sinta constrangida de não ter feito uma faculdade daquilo que você está falando. Tá certo? E é assim que a gente vai destruir uma coisa importantíssima, que são as fake news. Né? Eu tenho que falar disso, porque a gente está vendo, né? As pessoas que propagam fake news, vocês podem ver o viés, eu sei porque a gente recebe no WhatsApp, todas têm um viés muito autoritário, né? É isso, não, é incrível. Eu tenho um amigo que sempre manda para filtrar e fala, você notou que o cara está irritado, né? O dono da bola, só falando besteira? Né? Então, eu acho que assim, a capacidade que a gente tem de dialogar, sabe, permite demolir as fake news e mostrar que o conhecimento ele está aí para todo mundo, tá certo? Você verificando as fontes, você associando, fundamental na biomônica, associar com a nossa vida, ainda mais se você fala de DNA, de teste de DNA, de testes clínicos que as pessoas fazem no laboratório, é algo da vivência das pessoas. Então, sempre é um caminho para a gente dialogar. Tá? Então, vamos começando aqui, o DNA. Vamos começar a falar do DNA, que é a nossa molécula STAR, né? A estrela da nossa palestra, a estrela da biologia molecular. Então, está aqui a estrutura que o Watson e o Crick fizeram, ganharam o Prêmio Nobel de Medicina. O DNA é uma dupla hélice, tá? Com antiparalelo, né? Uma fita vai de 5 linhas para 3 linhas, outra de 3 linhas para 5 linhas. Vamos falar um monte disso na Biomol. E aqui, gente, não dá para ver direito, mas depois vocês vão ver no PDF da apresentação, é que está sobreposta essa imagem aqui, cartoon do DNA, mas embaixo, que a gente está vendo aqui, vocês estão vendo aqui um pouco desfocado, é uma imagem real do DNA realizada no microscópio de força atômica. Tá certo? Então é um microscópio que consegue literalmente fotografar os átomos ordenados na molécula, tá certo? E ele pode avaliar nas 3 dimensões, tá? E é curioso, esse microscópio de força atômica, olha lá, ele foi inventado no começo da década de 80 por esse suíço e esse alemão, tá certo? Vocês olhem aqui, ó, a invenção foi de 80 a 81, quando eles publicaram um artigo mostrando o equipamento. Foi tão forte a descoberta deles que em 86 eles ganharam o prêmio Nobel, tá? Voltando aqui na época da descoberta do DNA, a estrutura do DNA foi em 1953, o prêmio Nobel foi atribuído para os descobridores na estrutura em 1962. Então isso mostrando o quê? O impacto que essas tecnologias trazem, não só para a ciência, mas para a nossa vida, para a nossa humanidade, para o planeta também, tá certo? Mas uma questão da gente perceber, porque você fala DNA, o que acontece, gente, quando eu vou dar aula para vocês, eu falo, adoro a Biomol é legal, e os alunos falam, tá bom, né, tudo bem, tá vendendo o peixe dele, né, por quê? Porque, de certa forma, é uma molécula física, mas é uma abstração na cabeça da gente, porque é uma molécula que ela é muito pequena, tá certo? Ela é muito fininha, então aqui só para ter uma ideia da dimensão, que eu acho que isso é interessante, o DNA tem um diâmetro de 2 nanômetros. Uma célula, que eu coloquei a célula HeLa, que é uma célula humana, né, tem em média de 30 mil nanômetros. Tá? E a gente vai falar um pouco de ética também. Não sei se alguém viu, eu não vi, um filme que fala da HeLa, que é uma senhora que teve um câncer
que aí teve a célula dela, que é uma célula cancerosa imortalizada, que impulsionou um monte de pesquisa, mas não teve ética nenhuma, não foi pedido nenhuma. Vocês viram, né? Então, você conhece a história. Então é interessante também a gente sempre abordar o lado ético das coisas, né? E um fio de cabelo, olha aqui, ó, 90 mil nanômetros. Então aqui as escalas, né? Fio de cabelo 3 vezes mais, digamos, mais grosso, né, do que uma célula. A célula 15 mil vezes o diâmetro que é maior do que o do DNA. Tá? Então para a gente ter essa noção. E mais ainda, pessoal, olha lá, o DNA, né? Ele está não só no cerne da evolução, né? Evolução da vida no nosso planeta, vá saber em outros planetas, ainda não descobrimos, quem sabe. Quer dizer, não descobrimos não, eu descobri vida em outro planeta. Eu e os alunos fizeram biomol em 2020, na primeira turma do remoto. Tem alguém daqui que fez aquela turma? Acho que não tem, né? Então, nós fizemos uma viagem a Marte e lá a gente descobriu vida, tá? Então tem também um vídeo, um filminho que eu fiz, que conta essa história, que eu também vou disponibilizar para vocês. Gente, tudo a gente tem que dar uma animada, porque se só pegar o livro, ler a informação e guardar, não fica tão útil, fica chato. Então a gente tem que trabalhar as informações à luz da história e à luz da contemporaneidade, tá? Então, olha lá, o DNA, né, é uma molécula que é muito longa e muito fina, tá? A gente viu, fininha porque tem 2 nanômetros de diâmetro. Só que se eu pegar uma célula humana, tá? Pegar o DNA dos cromossomos e unir, dá 2 metros de DNA em cada célula, tá? Então vocês imaginam todo esse empacotamento da informação, né? Vamos pensar numa célula eucariota que está lá, né, organizado dentro do núcleo, e aquilo não é um quadro na parede, é uma molécula absolutamente dinâmica, né, que está respondendo a todas as necessidades da célula integrada no organismo, tá certo? Então, olha lá, 2 metros numa célula humana, tá? A estimativa, gente, as estimativas variam, né? Mas eu vi 37, mas vou colocar aqui, ó, 30 trilhões de células no ser humano, há uma média. Então, se a gente pegar aqui esses 2 metros e for somar por cada uma das nossas células, o que acontece, gente? O nosso DNA, ele vai até o Sol e volta 65 vezes, tá certo? Sendo que a distância da Terra ao Sol é em média, porque vai variar em função do ano, né? 150 milhões de quilômetros, tá certo? Então isso para mostrar o que, gente? Que o DNA realmente é uma molécula muito longa e muito fina e que ela tem uma capacidade muito grande de armazenar informações, tá certo? Então olha que interessante. Tá? Ela tem essa capacidade tão forte de armazenamento de informações que atualmente vem sendo bastante estudado. Se a gente pensar na Microsoft, mesmo no Facebook, no Facebook, esse pessoal trabalha com tecnologia da informação e ciências da computação, gente, o DNA vem sendo usado como uma plataforma de armazenamento de dados. Tá? Por quê? Porque o DNA ele é constituído por 4 bases fundamentais, A, T, C e G. Tá certo? Então eles têm programas de computador que conseguem então decodificar o DNA no código binário 0 e 1 do computador. Tá certo? Para que a gente possa então colocar uma informação no DNA que pode ser lida por um dispositivo eletrônico. Tá certo? Então quando a gente pensa, vocês talvez não são bem mais jovens, né? Mas vocês devem lembrar de tecnologias que ficaram obsoletas, né? Se você pensar quando você era criança, não sei, tinha pendrive, mas tinha disquete. Alguém chegou a ver disquete na vida? Então você imagina, você tem um disquete, aí você fala assim, poxa, que legal, eu tenho lá, sei lá, os disquetes com as músicas que meu pai, minha mãe ouviam, né? Nossa, que legal, tal. Pronto. Passou um tempo, você já não tem mais como ler aquela informação. Por quê? Se tornou obsoleto. Tá certo? Você não tem a máquina que vai ler aquela informação que estava nesse disquete, tá certo? Já o DNA, gente, ele sempre vai poder ser lido. Tá certo? Por quê? Porque nós temos tecnologia para ler o DNA. Então, você codificando uma informação
eletrônica no DNA, aquilo ganha uma vida, digamos assim, né, de informação. Você sempre vai poder ler aquilo de uma coisa assim, numa escala sem precedentes, tá certo? Não vai, o DNA não fica obsoleto, né? É a base da vida. Então, se a gente ter uma ideia que eu coloquei aqui, ó, eu coloquei de sanduíche, né? Ele fala aqui que o banco de dados do Facebook, gente, vocês imaginam o Facebook, tudo que a gente... Facebook para vocês já é desatualizado, mas alguém ainda usa, os velhos igual eu usa mesmo. Tudo que foi acumulado no Facebook é muita informação por todo mundo, tá certo? Se a gente pegar tudo isso e colocar no DNA, o espaço de DNA que vai ocupar, gente, é metade de uma semente de papoula, tá certo? Papoula, semente de papoula, essa sementinha que tem aqueles sanduíches de 50 reais gourmetizados que a gente vê por aí, não sei se vocês já viram. Né? Só tem um sanduíche chique, né? A gente não vê muito, mas é uma coisa muito pequena, tá? Se a gente pegar, gente, toda a informação de dados do planeta Terra gerado pela humanidade, a gente consegue colocar toda a informação produzida pela humanidade em aproximadamente 1 kg de DNA, tá certo? Então vocês imaginam, você pega lá um saquinho de leite, ninguém usa mais saquinho de leite, um saquinho de açúcar de 1 kg, tá? No DNA, com toda a informação já produzida, isso poderia caber, e aí não sei o que aconteceu, caber em um quilo tá ligado, né? Vai acontecer isso com vocês, o que fez? Fica desligado o projetor. Acho que agora tá ligado. Ligou o projetor, gente. Vamos voltar, ó. Pronto. Como se nada tivesse acontecido. Então, essa base de informações que o DNA possui, né, envolve, então, toda a informação que a gente tem nos seres vivos, tá certo? Informações de como eles reagem, né, à evolução natural, vamos dizer assim, no ciclo de vida, mas também as influências do meio ambiente. Então, se a gente quer trabalhar o DNA, se a gente quer manipular o DNA, primeira coisa, a gente precisa extrair o DNA, tá certo? Então, extrair o DNA de uma célula, tá certo? De um tecido animal, vegetal, de um micro-organismo. Aí, a partir desse DNA extraído, a gente pode fazer, então, os testes de DNA que a gente vai falar, a variabilidade genética, que é muito usada nos testes de DNA, tá certo? Para poder estudar diferenças entre, por exemplo, o estado patológico e um estado normal de saúde. Tá? A farmacogenômica, que é uma área que está desenvolvendo muito, tá? Que a gente vai falar mais um pouquinho. A produção de biofármacos e o estudo da biodiversidade, que também é muito importante nas ciências farmacêuticas, né? Somos um país com uma biodiversidade enorme, com muitas moléculas da ação farmacológica a serem escritas, estudadas e colocadas aí em uso para a gente. Então, a gente extrai o DNA, vocês já fizeram isso, acredito que alguma vez, o DNA do morango, tal, e aí a gente vai então manipular o DNA. Tá? Então, no laboratório, manipular o DNA, gente, significa, a gente viu uma molécula muito grande, você tem a capacidade de cortar pedaços do DNA e de ligar pedaços de DNA, tá certo? Segundo o que você deseja, tá? Então, uma coisa que a gente utiliza, a gente fala muito na aula, vocês vão ver, são as enzimas, que são as tesouras moleculares, e as ligases, que são a cola molecular.
tá certo? Na nossa aula, porque justamente o DNA é uma molécula muito pequena, que a gente não consegue ver isso, a gente faz uma ateliê de clonagem, onde desenvolveu um modelo em papel, onde a gente realmente consegue manipular o DNA com tesoura, a gente cola, a gente consegue fazer aquilo que a gente chama de construções de DNA. Nós fazemos uma engenharia genética, tá certo? Então, por exemplo, a gente vai fazer uma manipulação racional. Nessa manipulação racional com geneticistas moleculares, engenheiros moleculares, a gente faz primeiro um projeto do que a gente quer obter. Depois a gente executa o projeto e finalmente a gente tem o resultado. Então, isso aqui é básico, a gente vai ver bastante detalhe na aula. Eu quero, por exemplo, gente, produzir insulina humana recombinante produzida em bactéria. Tá certo? Isso aqui foi o primeiro biofármaco que foi desenvolvido lá na década de 80. Tá? E o que significa o biofármaco? O biofármaco é uma molécula de ação farmacológica que, nesse caso aqui, é uma molécula muito grande, complexa, para a gente fazer no laboratório. Vocês vão fazer a aula de química para síntese de fármacos, tá certo? Nesse caso aqui, se eu estou falando da insulina humana, é uma proteína muito grande, tá certo? Que nós não conseguimos fazer, mas a bactéria faz muito bem para a gente, tá certo? Desde que a gente dê as instruções para ela. Então, nesse caso aqui, olha, eu vou lá na célula do pâncreas que produz insulina, tá certo? Clono o gene, tá aqui no vetor, passo a expressar a bactéria e tenho a minha proteína recombinante. Tá? Então, tudo isso dentro de um esquema que nós quisemos fazer, tá certo? Então, isso é uma manipulação racional. Tá? Então, aqui, olha, nós podemos projetar o que nós queremos, porque a gente consegue cortar e ligar o DNA como a gente queira, tá certo? Então, a gente faz um projeto, tá certo? Para obter o quê? Um gene ou um organismo geneticamente modificado, o que funciona ao gosto do freguês, como a gente quer, tá certo? Eu posso fazer aquela bactéria que produz a insulina humana, porque eu fiz a expressão do gene humano a partir da bactéria, tá certo? Ou outros casos que a gente vai ver logo em seguida. Tá? Então, nós podemos robotizar as células, os organismos vivos. Tá? O que significa robotizar? Significa, por exemplo, aquele exemplo que a gente viu da célula bacteriana, Escherichia coli, aonde eu programei aquela célula para produzir a insulina humana e secretar no meio de cultura, tá certo? Aquilo numa planta farmacêutica que depois vai ser purificado, vai ser envasado e as pessoas diabéticas poderão utilizar, tá certo? Então tem todo um projeto, né? Se a gente pensar aqui, olha, dentro de uma fábrica, é a mesma coisa, tem que ter um projeto para fazer o caminhãozinho, tem que ter a fábrica para montar e depois ele tem que ser funcional. Não adianta ter um caminhão que não funciona. No caso das células, a mesma coisa. Então, eu coloquei um exemplo de um OGM, que são células que expressam, então elas produzem uma proteína, que é essa proteína fluorescente verde, que é uma proteína que foi clonada de alga marinha. Aí, então você consegue fazer esses artifícios, não só para mostrar que é possível, mas também para fazer estudos, tá, da ciência que são muito importantes. Como, por exemplo, o estudo de expressão no organismo transgênico. Então, eu posso pegar o gene que codifica a minha proteína de interesse, fundir, ou fazer um gene híbrido do que eu quero com o gene do GFP, e quando aquilo é expresso, eu consigo mapear a minha proteína de interesse onde ela está sendo expressa, porque ela é co-expressa junto com a GFP. Tá certo? Então, eu posso olhar aqui nas células, tá certo? Eu posso olhar no organismo transgênico. Tá? Então, isso é uma maneira muito, digamos assim, eficiente para eu estudar sistemas biológicos, estudar doenças, estudar disfunções, tá certo? E, no caso aqui, a descoberta da GFP impulsionou tanto a ciência que também agraciou os seus descobridores, né, com o prêmio Nobel de Química. É engraçado, o pessoal da química, biologia e tal, mas na verdade a ciência ela é multidisciplinar. Né? Então a gente está preso numa caixinha, mas a gente tem que abrir o olho. Quando você está no emprego, não é difícil que você trabalhe num setor onde você tem diversos tipos de profissionais. Tá certo? Então, isso aqui seria a maneira de vocês programarem, né, uma
uma célula, um sistema, para fazer o que vocês querem. E o DNA, dentro daquilo que eu falei para vocês, a gente pode ligar ele, né? Cortar e ligar, para montar moléculas recombinantes artificiais. A gente pode entender o DNA, gente, como um Lego de regiões funcionais. Então, por exemplo, eu tenho aqui a unidade básica aqui do gene, né, que seria a região codificadora e a região promotora. Tá certo? Então, aqui vai ativar a transcrição, a tradução, e eu vou ter uma proteína fluorescente. Tá certo? A gente está vendo aqui no micro-organismo, aqui em diversos organismos, tá certo? Sendo que eu posso utilizar um promotor que vai permitir que aquele transgênio, o gene que é exógeno, né, seja expresso no organismo, em todas as células do organismo, como também eu posso direcionar, utilizando promotores específicos, para que a expressão seja em apenas alguns tecidos. Tá? E aqui um exemplo que eu tinha falado, que eu vou retomar, é a expressão de biofármacos em células de glândula mamária de mamíferos. Coloquei uma vaquinha, mas é também utilizado em caprinos. Tá certo? Então o organismo é todo transgênico, tá certo? Só que só na glândula mamária que tem os elementos do promotor, que reconhece o promotor do seu transgênio. Então é só na glândula mamária que vai haver a transcrição e a tradução do biofármaco. Por exemplo, hormônio de crescimento humano. Tá? Então tudo isso que você está falando, poxa, gente, mas que legal. A base disso, gente, é aquilo que a gente faz na nossa aula. Tá certo? Que é a clonagem, ver direitinho, que eu vou ligar o promotor corretamente com a região codificadora. Ela tem vários elementos aqui do Lego, tá certo? Que aumentam os terminadores. Tá? Isso aqui tudo, de hoje em dia, pessoal, tem uma coisa interessante, que é assim, né? A gente vive numa sociedade capitalista. Então significa o quê? Significa eu ter um computador na minha casa e eu pago para a Microsoft para ter o Office, tá certo? Mas se eu não quiser pagar para o Bill Gates, eu posso usar o sistema Linux, que é um sistema compartilhado de informações. Na biologia molecular também, eu posso, tudo isso compra-se pelas empresas, custa caro você comprar os elementos, tudo. Só que existem plataformas hoje de compartilhamento, onde você tem catálogo com essas peças de Lego, que você pode montar e você paga só o frete para eles que mandaram pelo correio. Tá certo? Então isso é uma coisa assim que vai também democratizando a informação e o uso dela. Ó, OGM, isso aqui é uma planta, né, que está expressando em todos os tecidos, aqui em alguns tecidos especificamente, aqui bactéria, então tudo isso ao gosto do freguês. Tá certo? Terapia gênica, tá certo? Também utilizada em muita biomol, muita construção de DNA. Tá? Isso aqui está desatualizado, mas mostra aqui um painel de doenças aonde a terapia gênica já está na fase de ensaios clínicos. Tá certo? Então isso, gente, vai baseado aqui, ó, em terapia gênica de células somáticas, tá certo? Nunca células germinativas, tá? Por quê? Porque a gente não tem, eticamente, absolutamente condenável você manipular a célula germinativa que possa passar uma característica genética para a descendência, essa característica, digamos, engenheirada que a gente pode querer, tá certo? Então, aqui a terapia gênica. Outro tipo de manipulação muito em voga, vocês já devem ter ouvido falar, é a tecnologia CRISPR. Né? Por quê, gente? Porque a tecnologia CRISPR ela começou a ser estudada em bactérias, que foram os pesquisadores que ganharam o prêmio Nobel, e aí isso foi adaptado para um sistema engenheirado muito simples, que é composto, na verdade, de uma proteína, que é essa aqui, olha, a proteína Cas. Na verdade, ela é uma endonuclease, ela tem a capacidade de quebrar o DNA com uma tesoura molecular, tá certo? E tem aqui o nosso CRISPR, que tem esse RNA que fica como um sanduíche aqui dentro. E essa sequência, que é customizável, a gente pode determinar que sequência que é essa, ela vai hibridizar com a sequência alvo que você queira, naqueles 3 bilhões de bases do DNA, tá certo? Então é uma coisa muito teleguiada, entre aspas. Você determina a sequência
que vai encontrar sua sequência-alvo naqueles 3 bilhões de bases, considerando o genoma humano. Aí você pode fazer uma edição que pode levar à inativação do gene-alvo. Tá? Por quê? Porque quando a ruptura, aqui está ruim de ver, aqui dá para ver, ela quebra o DNA na dupla fita, o que acontece, gente? Isso é um sinal de alerta dentro da célula de muito perigo, porque o patrimônio genético está no DNA. Então tem mecanismos de reparo que vão lá para poder ligar a fita de DNA que foi rompida. E nisso ela vai fazendo isso, adicionando nucleotídeos. E ela pode causar uma mutação. Então, com isso, você faz um knockout do gene que você está estudando, tá certo? Ele fica inativo. Isso aqui tem sido muito útil, porque tem sistemas biológicos que são muito difíceis de trabalhar na genética. Você fazer um mutante direcionado. E o CRISPR facilitou tudo, porque isso tudo acontece em vivo. Tá? Não é no tubinho de ensaio, é um sistema muito barato de se fazer. Você não precisa de equipamento de $1 milhão. Você tem que ter uma construção que expressa a proteína Cas9 e um outro plasmídio que vai expressar então o seu RNA guia com a sequência que vai encontrar o seu alvo. Tá? Tudo bem, vemos isso depois na biomol. Então a gente pode tanto fazer mutação, e hoje a gente pode inserir um outro elemento que está ruim de ver, que está em azul, que é um gene a ser inserido. Então eu posso colocar um gene, que pode ser, por exemplo, um gene terapêutico. Tá certo? Alguém que tem uma doença genética, e aí você vai então inserir a cópia funcional daquele gene. Tá certo? Então isso tudo pela tecnologia CRISPR. Tá? Na terapia gênica, você pode, por exemplo, fazer aqui essa terapia em célula somática, remover a célula do paciente, cultivar in vitro, fazer a edição por CRISPR. Gente, isso aqui não é assim fazer uma receita de pudim, tá certo? Mas é factível, tá? E tem uma série de checkpoints que você tem que ver para ver se a mutação foi só no ponto desejado, se o gene não entrou do lado de alguma coisa importante, tá? E aí você pode retornar aquelas células para a pessoa. Detalhe, pessoal, isso é uma tecnologia que já está muito avançada. E detalhe, a tendência é avançar muito no Brasil. E esse vai ser um setor, tanto quanto outros que eu vou falar, que vai depender de vocês, tá? Que são os profissionais, que são os superfarmacêuticas, os superfarmacêuticos, tá certo? Que estão no manifesto, que vão ser os melhores do Brasil. Eu sempre falo isso, porque não só é como eu vejo. Eu tenho meu Facebook lá, meus alunos de sempre, eu só vejo o pessoal entrando nas farmacêuticas boas aí do mercado, tá certo? Então, são áreas que estão desenvolvendo muito e que a formação de vocês os capacita para esses futuros empregos, que não vai ser aquele que vai dar volta no quarteirão, tá certo? É aquele que muitas vezes vai vir um headhunter procurar vocês. E tem esse skill, essa formação. Bom, aqui vou emendar. Gente, que horas são, por favor? Só tá vendo? Estou falando, mas a gente perde. 36? Então vou correr. O escândalo dos bebês CRISPR, tá certo? Foi uma coisa que aconteceu aí, vai fazer 3 anos, tá? Acabei de ler esse livro da professora Mariana, é muito legal, é que a gente fala da bioética. Então, o que aconteceu, gente? Vou acelerar. Esse chinês, Dr. He Jiu-Qiu, ele estava fazendo pós-doutorado dele na Universidade de Stanford, tá? Então lá ele aprendeu a genética, a biomol, CRISPR começou a bombar aí, né, no mundo científico, e ele voltou para a China, afiliado a essa universidade de Shenzhen, tá certo? E empreendedor, já fez com aquele DNA empreendedor nos Estados Unidos e tal, criou 2 empresas, e aí, ó, ele lidera a criação dos primeiros bebês humanos editados pela tecnologia CRISPR, tá certo? Então, assim, foi uma coisa que não é que ele fez, todo mundo sabia, tá certo? Ele foi fazendo, porque tem uma coisa ética muito forte aí, tá certo? Então, ele começou a fazer, ok, tá? Ele tinha essa ligação com essas, além dessas 2 empresas dele, ligação com outras empresas, tá certo? Então, aí, lógico, tem uma questão de você ter dinheiro para fazer esses experimentos e os investidores para isso, tá certo? Então ele estava assim, movido pela glória e pelo poder, né? E aí ele foi nesse congresso, né? Segundo o Congresso Internacional de Edição do Genoma Humano, tá? Então aqui tecnologia CRISPR, e ele fez um anúncio
de que ele tinha ditado embriões humanos e tinha implantado para poder nascer as crianças transgênicas, tá? E isso ele fez aqui na palestra. Ele tinha anunciado, 1 milhão de pessoas assistindo isso no mundo pela internet, um rebuliço total aqui. Ele foi, apresentou, as pessoas filmaram a apresentação dele, porque ele não publicou os dados, quem é que publicaria também esses dados, tá certo? E o que aconteceu, gente? Ele fez a palestra, voltou para a China e desapareceu, tá certo? Aí já ficaram sabendo que ele já... Quer dizer, ele rompeu. Gente, eu olho o Biomol, sempre falo, gente, olha, tem possibilidade de evitar, mas nunca vai acontecer. A gente sempre acha que não, né? Mas aconteceu. Tá? Então ele foi preso, tá? Absolutamente condenado no mundo inteiro, eticamente, lógico, né? E o que ele fez, gente? Ele pegou o CRISPR, ele foi então fazer uma mutação, como a gente viu ali, né, de poder desligar o gene que codifica o receptor CCR5, que é um receptor do vírus HIV. Então ele queria criar seres humanos refratários à infecção por HIV. Esse era o princípio dele, tá certo? Então aí, ó, ele fala aqui que quando os embriões tinham 8 células, ele pegou com as células de cada uma, sequenciou o genoma inteiro para ver se não tinha alteração em outros genes, tá? Só que ele não publicou nada disso, gente. Ele foi lá e mostrou que ele fez, porque ciência você publica, você mostra em detalhes o que você fez. Ele não fez isso, toda essa polêmica, né? E o que ele viu, gente? Ele viu que a Lulu e Naná, a Lulu tinha mutação CCR5 em heterozigose, ou seja, já não deu certo o que ele queria, porque ela vai ter o receptor. A Naná tem em homozigose, tá certo? Mas eles não sabem se eles são mosaico para esse gene, não sei se eles têm o alelo selvagem ou o alelo mutante. Isso é uma coisa, né? Quer dizer, o princípio que ele queria fazer ele já não conseguiu fazer. Outra coisa, gente, se você está falando de terapia gênica, aí eticamente falando, né, em células somáticas, eles falam, gente, mas por que ele foi mexer com um gene saudável e não foi corrigir um gene que causa, por exemplo, uma doença genética importante? Dá para sentir a diferença, né? Eticamente, tudo é questionável. O fato de você engenheirar um embrião, implantar e nascer um ser humano, tá certo? Mas, de princípio, a premissa dele já não era boa, tá certo? Então, foi um escândalo, e aí, a questão era, qual uma outra premissa dele? A gente já viu estudos que diziam o quê? Que eles fizeram isso em modelo animal, né? Modelo murino. Que removendo o gene CCR5 de camundongo, ou seja, removendo as duas cópias, né, os dois alelos, os camundongos se tornavam significativamente mais espertos, smart, com mais memória. Tá? Então, olha que ganho, né? Você vai lá, faz uma edição e a pessoa fica mais inteligente. Né? E aí é engraçado, porque o pesquisador, né, que fez essa pesquisa com os camundongos, né, ele falou que depois de 2016, ele recebeu um desconforto, né, de algumas pessoas milionárias do Vale do Silício, lá na Califórnia, que entraram em contato com ele buscando a possibilidade de editar filhos inteligentes, porque eles já tinham dinheiro. Só que faltava ter um filho inteligente para poder dar o patrimônio, sei lá. Tá certo? Então você vê como isso atira a atenção das pessoas e aí você está rompendo todas as fronteiras éticas, tá certo? Bom, pode falar, querido. Tem aula de genética humana ucraniana e em um dos EDs ela colocou no caso, uma menina que ela nasceu com uma deficiência de uma enzima lá, e aí os pais dela, eles fizeram, né, essa combinação aí para ter uma filha que conseguisse doar medula para ela poder fazer a terapia gênica. Mas aí os pais dela também fizeram toda essa questão. E ela escolheu o bebê, etc, etc. Aí isso também não seria ético? É que tá. Se a gente falar que é ético ou não é ético, tem que passar no conselho de ética. Essa é a questão, tá certo?
O chinês, você fala, mas ele não passou no conselho de ética? Porque eu, para preparar essa apresentação que eu fiz, acho que foi em 2019, antes da pandemia, eu fui ler muito. E, de fato, o chinês que fez, ele atendeu a um comitê de ética do hospital onde ele estava fazendo a pesquisa, ou seja, os parceiros dele. Tá certo? É diferente você falar assim, eu vou fazer uma pesquisa aqui na Unifesp,